Companhias aéreas também vão participar. Enquanto isso, acaba de ser confirmado no Rio Grande do Sul o segundo caso de coronavírus. Uma mulher de 54 anos, moradora de Porto Alegre, que esteve na Itália e está em isolamento domiciliar. 3 pessoas que estiveram com ela apresentaram sintomas também e vão passar por exames hoje. Esse caso ainda não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde, que atualiza o sistema sempre à tarde, logo mais vai ser contabilizado. E agora a gente assiste a uma reportagem com os números oficiais do Ministério da Saúde e a situação do coronavírus pelo país. Em Brasília, foi confirmado mais um caso da Covid-19 pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O marido da paciente de 52 anos que já tinha sido diagnosticada com coronavírus na semana passada. Ela continua internada num hospital público. Ele está em isolamento domiciliar e tem bom estado clínico. O exame não precisou de contraprova porque foi feito por um laboratório particular já validado pelo Ministério da Saúde. É o segundo caso confirmado do novo coronavírus no Distrito Federal. Deve ser acrescentado aos números do Ministério da Saúde na próxima atualização, agora à tarde. O último balanço do Ministério mostra os outros 34 casos confirmados de coronavírus, em 7 estados e no Distrito Federal. Os casos suspeitos caíram de 930 para 893 e os descartados agora são 780. Os estados de Roraima, Amapá e Tocantins, na região norte, não têm registro. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou que vai incluir o teste para detectar o novo coronavírus na lista de exames obrigatórios dos planos de saúde. Normalmente, essa lista é atualizada a cada 2 anos, mas, segundo a ANS, o momento pede uma atualização extraordinária. A nova regra com a cobertura mínima e o prazo de adequação vai ser publicada nos próximos dias. Segundo a agência, o tratamento aos doentes do novo coronavírus está assegurado. Enquanto o governo e órgãos de controle se mobilizam, é importante que a população siga as recomendações de combate ao novo coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel até os punhos. Evitar levar as mãos ao rosto, especialmente nariz e boca. Ao tossir ou espirrar, proteger a boca com o antebraço. Também é importante evitar aglomerações e manter a distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas. E sempre bom lembrar, não é todo mundo que precisa usar máscaras, apenas quem apresenta sintomas do novo coronavírus e os profissionais de saúde. E ainda hoje a gente vai explicar porque o sabão é tão importante aí no combate ao novo coronavírus. Vamos para a Itália, porque em algumas regiões lá da Itália, o país com o maior número de casos de coronavírus fora da China, o sistema de saúde está perto aí da saturação, perto da capacidade máxima. Em todo o país foram registrados mais de 10 mil casos, com cerca de 1.000 pacientes em tratamento intensivo. O sistema de saúde da Lombardia, no norte do país, epicentro da epidemia, está chegando ao limite. De ontem para hoje, só lá foram registrados 1.300 doentes. O presidente da região mandou ao primeiro-ministro Giuseppe Conte uma carta pedindo o fechamento de tudo no território lombardo, escritórios, fábricas e a suspensão do transporte público, deixando abertos somente estabelecimentos que vendem comida e remédio. Conte pediu 1 ou 2 dias para estudar a proposta e ver se ela seria viável também para o resto do país. Mas a classe industrial está relutante. O premier anunciou a liberação de 25 bilhões de euros para reduzir os impactos na economia italiana. As ruas de Milão, centro financeiro da Itália, continuam vazias. Os italianos tentam se adaptar às medidas extraordinárias. Passado o primeiro dia, as dúvidas vão se esclarecendo. Se alguém sair de casa sem preencher o pedido e contaminar alguém e não avisar ninguém, também. Trens de alta velocidade estão funcionando para quem tem permissão extra de viajar, como os que trabalham entre Roma e Milão, por exemplo. Mas agora as cadeiras estão mais distantes umas das outras. Os aviões também têm que afastar os passageiros, mas não há passageiros. São vários os países europeus que não permitem a entrada de italianos ou de voos daqui. O brasileiro Lucas Nunes mora em Milão e viajou para Londres. Agora não consegue voltar para a Itália. Eu tinha um voo antes de ontem para voltar para a Itália, mas o país entrou em quarentena e eu não poderia entrar se não tivesse um comprovante de trabalho ou uma urgência de emergência para entrar no país. A Áustria fechou a fronteira para os trens italianos de passageiros. Só mercadorias podem passar.
Veneza, sempre lotada de turistas, está vazia. A brasileira Cris Piloto fala do clima na cidade. As pessoas não podem entrar em Veneza, não podem sair de Veneza. Então, a gente fica sem trabalho e com uma insegurança do que vai acontecer em curto prazo, no futuro próximo. Nos hospitais da região do Vêneto, a situação também é caótica. Uma boa notícia é que a Itália deve receber em poucos dias novos aparelhos de respiração. Hoje faltam 5.000 máquinas para combater a epidemia. Foram comprados 2.000 aparelhos e a China vai mandar um reforço de 1.000 máquinas. O Papa Francisco, na sua audiência da quarta-feira, fechado na Biblioteca Apostólica, pediu novamente pelos doentes do novo coronavírus e pelos médicos e enfermeiros. O governo da Itália estuda a possibilidade de transformar um grande navio num hospital para os doentes do novo coronavírus. O presidente da região da Lombardia sustenta que, se os pedidos de restrições não forem aceitos, o sistema de saúde do norte da Itália pode entrar em colapso em 10 dias. Agora a gente vai para Zurique, na Suíça, porque a nossa correspondente Bianca Rottier tem informações importantes da Organização Mundial da Saúde. É com você, Bianca. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde está dando uma entrevista coletiva neste momento e ele acaba de afirmar que o novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. Esse é um anúncio que estava sendo aguardado há muitos dias e ele vem como mais um alerta para o mundo. Hoje, mais cedo, falando de economia, a presidente do Banco Central Europeu fez outro alerta, disse que a crise atual pode ser parecida com a de 2008. A Christine Lagarde avisou que os líderes do bloco precisam se mexer ou vão pagar um preço alto demais. Aqui na Europa, os números não param de aumentar. A Bélgica, por exemplo, registrou hoje as 3 primeiras mortes. A Hungria declarou situação de emergência e proibiu a entrada de estrangeiros que tenham saído da Itália, da Coreia do Sul, do Irã e da China. O governo fechou as universidades e proibiu aglomerações. A Ucrânia e a Polônia determinaram o fechamento de escolas. O presidente francês, Emmanuel Macron, excluiu, por enquanto, medidas radicais como as adotadas pela Itália, mas reconheceu que, se for preciso, poderá seguir um caminho parecido. Nada de aperto de mãos. O presidente e a primeira-dama da França mandaram beijinhos para o casal real espanhol. Os dois países sofrem com a propagação do novo coronavírus. A França registrou quase 1.800 casos e 33 mortes. A Espanha, mais de 2.000 casos e 48 mortes, sendo 10 apenas ontem, em Madrid. Mais da metade dos doentes estão na capital. Para tentar conter a propagação, ônibus de Madrid vão ser desinfectados diariamente. As aulas na capital espanhola estão suspensas. 1,5 milhão de estudantes foram prejudicados. E muitas empresas estão decidindo mandar os funcionários para casa, mesmo sem uma determinação do governo. A brasileira Paula vive em Madrid com a família e conta que a rotina na cidade já está diferente. A partir de hoje, quarta, as crianças não têm aula e tem muita gente que não tem apoio de família ou não tem como contratar ninguém para cuidar dos filhos em tão pouco tempo. As empresas ainda estão trabalhando nas medidas que vão adotar. Então, algumas, por exemplo, a minha, já permite trabalhar de casa. A Alemanha registrou hoje a 3ª morte. São quase 1.300 casos no país. A primeira-ministra Angela Merkel alertou hoje que até 70% da população pode acabar sendo infectada pelo novo coronavírus. A Suíça já tem cerca de 500 casos, mas o número pode ser ainda maior. O Panamá anunciou uma morte, a 2ª na América Latina. A ministra da Saúde do país confirmou que a pessoa fazia parte do grupo de risco. O Irã, o 3º país mais afetado pela epidemia, pediu que as pessoas fiquem em casa. O número de casos no país chegou a 9.000, com 354 mortes.
Na Coreia do Sul, depois de 11 dias de queda no número de infectados, o país registrou um novo salto, mais 242 casos, grande parte relacionada a uma empresa de call center. Já na China, o registro de novos casos continua baixo. Hoje foram anunciados 24, 10 doentes vieram de fora do país. Pequim agora exige uma quarentena de 14 dias para qualquer pessoa que chegue do exterior à capital chinesa. A gente viu aí reportagem de Bianca Rotier, que acabou de nos informar que a Organização Mundial da Saúde já caracteriza essa doença como uma pandemia, quando é amplamente disseminada. E nos Estados Unidos, onde mais de 1.000 pessoas têm a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a preocupação com a epidemia está afetando até a corrida presidencial. Nosso correspondente em Nova York, Ismar Madeira, vai explicar por quê. Boa tarde, né, Ismar? Comícios lotados, aglomerações, um problema para os candidatos, né? Boa tarde. É verdade, Maju. Boa tarde para você e para todos. E os dois candidatos principais, pré-candidatos democratas, que são o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders, cancelaram comícios que fariam ontem. E o debate entre eles no próximo domingo não vai ter público presente, para evitar aglomerações que aumentam o risco de contágio. Joe Biden lidera as prévias para a escolha do candidato democrata à presidência. Ele venceu em 4 dos 6 estados que tiveram votação ontem: Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho. Sanders venceu na Dakota do Norte. A apuração dos votos no estado de Washington ainda está em andamento. Esses resultados consolidam o favoritismo de Joe Biden. Sanders anunciou que vai fazer um pronunciamento para atualizar a situação da campanha daqui a pouco. Biden discursou ontem e falou sobre a crise causada pelo novo coronavírus. Disse que é um problema de liderança presidencial. Os Estados Unidos já têm 1.015 casos do novo coronavírus confirmados e 31 mortes. Carrinhos lotados com rolos de papel higiênico e produtos de limpeza. E prateleiras vazias nos supermercados na Califórnia. Um morador da cidade de Concord filmou a fila que se formou para entrar numa loja. Em Los Angeles, este homem disse que as pessoas estão comprando muita água, papel higiênico e que acabou tudo no supermercado onde ele foi. Em São Francisco, a prefeitura usou dinheiro do fundo de emergência para preparar 30 motorhomes para serem usados na quarentena de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Os veículos vão ser usados para abrigar quem não tiver um lugar para o auto-isolamento. Em San José, 3 funcionários do Serviço de Segurança de Transportes do Aeroporto Internacional foram diagnosticados com a Covid-19. Eles estão em quarentena. Perto dali, no porto de Oakland, passageiros continuam desembarcando do navio Grand Princess, onde pelo menos 21 pessoas tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Até ontem, 1.406 passageiros tinham deixado o navio. Ainda faltam cerca de 1.000. Todos os que desembarcarem serão encaminhados para atendimento médico e quarentena. 1.100 integrantes da tripulação, incluindo 17 brasileiros, vão permanecer a bordo também em quarentena. O estado de Washington deve anunciar ainda hoje a proibição de reuniões com mais de 250 pessoas, incluindo eventos esportivos na área de Seattle, a cidade com o maior número de mortes no estado. No estado de Nova York, a cidade de Nova Rochelle conta com a ajuda da Guarda Nacional na limpeza de escolas e na entrega de alimentos aos moradores em quarentena. É onde se concentra a maioria dos casos de coronavírus confirmados no estado. A partir de amanhã, escolas, igrejas e centros comunitários serão fechados por 2 semanas. E os principais índices das bolsas de valores aqui de Nova York estão em queda de em torno de 4% neste momento, sinalizando que a preocupação dos investidores continua em relação às medidas dos governos para enfrentar os prejuízos causados pela epidemia do novo coronavírus. O presidente Donald Trump disse que adotaria medidas para estimular a economia dos setores afetados, como o corte de impostos, mas não anunciou nada até agora. O secretário do Tesouro afirmou que a prioridade será a ajuda aos pequenos e médios negócios. As bolsas de valores da Ásia também tiveram perdas superiores a 2%. E na Europa, os principais índices em Londres, Frankfurt e Paris
só se recuperaram depois que o Banco da Inglaterra anunciou medidas para tentar ajudar os negócios no Reino Unido. Maju. Pois é, Ismar, obrigada. É justamente disso que a gente vai falar agora, porque para combater os efeitos negativos do coronavírus na economia, o Banco da Inglaterra anunciou um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que caiu para 0,25%. Esse é o menor nível da história do país. A gente vai até Londres falar com a Cecília Malan. Cecília, quais outras medidas foram aí anunciadas? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Grandes notícias econômicas por aqui hoje. Primeiro, esse anúncio inesperado do Banco da Inglaterra. O presidente do banco, Mark Carney, falou em combater o choque econômico provocado pelo coronavírus. Esse corte na taxa de juros deve deixar empréstimos mais baratos, o que pode estimular o consumo. Horas depois, o ministro da Economia anunciou um pacote de 30 bilhões de libras para ajudar empresas e famílias durante a epidemia. Rishi Sunak prometeu que o sistema público de saúde daqui terá todos os recursos que precisar. Muitos médicos reagiram com desconfiança. Já são mais de 450 casos confirmados no Reino Unido, entre eles 2 deputados. Nadine Dorries, que também é secretária da Saúde, anunciou ontem que testou positivo. As autoridades médicas tentam rastrear agora todo mundo que entrou em contato com ela nos últimos dias. Antes de se isolar em casa, Nadine trabalhava aqui no Parlamento, que tem mais de 3.000 funcionários, no Ministério da Saúde, perto daqui, e ainda esteve num evento na residência oficial do primeiro-ministro. Numa rede social, ela escreveu que o pior já passou, mas que está preocupada agora com a mãe de 84 anos que começou a tossir. Hoje, Maju, o campeonato inglês teve a sua primeira partida adiada por causa do coronavírus. Alguns jogadores do Arsenal que jogaria contra o Manchester City estão em quarentena. Obrigada, Cecília. E o Brasil, gente? O Brasil com isso? Aqui no Brasil é o seguinte, o principal índice da Bolsa novamente está acompanhando o cenário mundial, opera em queda. Repórter Graziela Azevedo tem os detalhes ao vivo. Oi, Graziela, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Olha, como diria Galvão Bueno, haja coração para o investidor, viu? Esse sobe e desce que o mercado financeiro chama de volatilidade é fruto aí das incertezas causadas pelo coronavírus, por essa queda de braço entre a Rússia e a Arábia Saudita em torno do preço do petróleo e também das expectativas das medidas que o governo dos países possam tomar para atenuar essa crise. Como medidas não foram tomadas como esperado lá nos Estados Unidos, a Bolsa abriu em queda com o índice Dow Jones caindo mais de 4%, como o Ismar Madeira falou. Aqui no Brasil, o Ibovespa também cai 5% essa manhã, ações da Petrobras em queda de 7%, caindo também ações de empresas de siderurgia e aviação, exigindo paciência e sangue frio do investidor. O petróleo é negociado em Nova York com queda de 3% no preço do barril. O dólar segue em alta. O governo hoje vendeu contratos futuros, as chamadas swaps cambiais. O dólar comercial está sendo negociado em média 4,68, com alta de 0,80 essa manhã. Por enquanto é isso. E lembrando então que esse anúncio de pandemia é para organizar e não para assustar, Maju. É isso mesmo, haja coração, obrigada, Graziela. E olha, a epidemia do novo coronavírus pelo mundo fez o governo brasileiro reduzir a estimativa oficial de crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, para este ano. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desse assunto. E o IBGE divulgou hoje o índice da inflação de fevereiro. O IPCA ficou em 0,25%, o que é a menor inflação para um mês de fevereiro desde o ano 2000, ou seja, a menor dos últimos 20 anos.